Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. E hoje vamos fazer uma live especial sobre neuralgia do trigêmeo. Eu sou o Dr. Luiz Felipe Berchielli, neurologista, e aqui no nosso canal você vai receber informações muito importantes e também bastante prevalentes e também sobre as questões neurológicas que afetam milhares de pessoas ao redor do nosso mundo. Principalmente a neuralgia trigêmeo, que é uma situação, uma condição que está muito atual e ela entrou em moda recentemente quando uma jovem de 27 anos, ela é portadora da neuralgia do trigêmeo e ela solicitou para a Suíça, né, o país Suíça, a eutanásia. Eutanásia, para quem não sabe, é a morte assistida. A pessoa ela tem uma doença terminal e essa doença terminal não tem mais o que ser feito, não tem nenhum tratamento eficaz que possa reverter essa doença e a pessoa ela solicita isso para o Estado e ela tem uma morte assistida a partir de medicamentos que vão aliviar a dor nessa passagem da paciente. Mas essa paciente, ela recentemente ela reconsiderou essa condição porque ela conseguiu alguns tipos de tratamento que vão ajudar bastante na condição dela. Vou mostrar aqui uma notícia, né? Essa notícia foi agora em julho. Ela falou que ela tem dores como choque e facadas, né? Que é a neuralgia do trigêmeo. E essa jovem está buscando a eutanásia, a Carolina Arruda. Ainda bem que ela teve agora um tratamento e está conseguindo reconsiderar essa questão da eutanásia. Mas hoje nós estamos considerando falar bastante sobre a neuralgia do trigêmeo, explicar que existem tratamentos, existem maneiras de tratar e aliviar e muito essa condição da neuralgia do trigêmeo. Eu preparei alguns slides. Esses slides vão ilustrar a questão da neuralgia do trigêmeo. Bom, sou o Dr. Luiz Felipe Berchielli, sou neurologista e hoje vamos seguir na nossa explicação da neuralgia do trigêmeo. Bom, pessoal, a neuralgia do trigêmeo é uma condição relativamente rara. Ela tem menos de 0,1% na população geral como sua prevalência. A incidência anual é cerca de 4 a 13 casos a cada 100 mil pessoas. E ela é bem mais frequente em idosos. A partir dos 50 anos, a gente vê que tem muito mais pessoas com essa incidência da neuralgia do trigêmeo. E ela tem o predomínio no sexo feminino. E tem essa razão mulher-homem em cerca de 1,5 a 1,7 mulher para cada homem. Isso a gente chega numa conclusão que acontece de ter mais mulheres porque as mulheres elas têm uma expectativa de vida maior do que os homens. Ou seja, a mulher vive mais do que os homens. Como eu falei, ela tem uma incidência que vai aumentando gradativamente ao longo da idade e ela pode ocorrer mais ou menos nas décadas de 20 a 30 anos também, mas isso é bem menos frequente. Criança pode ter? Pode, mas isso é bem raro. Tem alguns fatores de risco que estão associados à neuralgia do trigêmeo, como a hipertensão arterial sistêmica, a enxaqueca e casos familiares podem ocorrer, mas isso é bastante raro. A maioria dos quadros de neuralgia do trigêmeo é esporádico.
Falando um pouquinho da anatomia do nervo trigêmeo, o nervo trigêmeo é um nervo sensitivo da face. Ele possui 3 ramificações: o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. Então, esses nervos são relacionados à sensibilidade da face. Na questão da neuralgia do trigêmeo, essa condição ataca o nervo maxilar e o nervo mandibular, que são as ramificações V2 e V3 desse nervo. E o que é a neuralgia do trigêmeo propriamente dita? São ataques de dor paroxísticos que vêm em crises e são sempre do mesmo tipo e são muito fortes e geralmente é de um lado e é uma dor tipo choque elétrico. A pessoa parece que está tomando um choque na sua face. Ele pode ser desencadeado por algumas situações que geralmente não causariam dor. Por exemplo, o toque na região, tomar alguma bebida gelada ou alguma questão de friagem, a pessoa recebe um golpe de vento frio. Isso, geralmente, em pessoas que não são acometidas pela neuralgia do trigêmeo, isso não vai desencadear a dor. Essa dor também, ela pode durar de alguns segundos até minutos. Ou seja, e essa questão, ela é de uma dor muito, muito forte. E essa dor, ela não vai melhorar com os analgésicos que nós temos em casa, como dipirona, ibuprofeno, paracetamol. Porque é uma dor nevrálgica, a dor neurálgica, ou seja, a dor do nervo. Falar um pouquinho das zonas gatilho, as trigger zones, que são áreas onde geralmente o estímulo que essa área recebe não causa dor, mas no paciente com neuralgia do trigêmeo vai causar e vai desenvolver essa dor. Então, o toque que eu falei, o ar frio, líquidos gelados, até falar ou mastigar pode desenvolver essa crise de neuralgia, barbear, fazer a barba, franzir os lábios, né? Escovar os dentes, ou seja, são situações corriqueiras do dia a dia que em pessoas que não têm a neuralgia do trigêmeo não vai acontecer nada. Mas nas pessoas que têm a neuralgia do trigêmeo, isso aí pode ser bastante incapacitante. A neuralgia do trigêmeo, ela é dividida em 3 subdivisões. Nós temos a neuralgia do trigêmeo clássica, que ela se refere aos sintomas causados pela compressão vascular. Ou seja, o paciente tem um vaso, geralmente uma artéria, que ela está tortuosa, ela não é mais retinha, ela fica curva. E ela acaba por comprimir e deslocar esse nervo. Então, não é só o contato dessa alça vascular no nervo, mas sim o deslocamento. Esse deslocamento acaba por mudar a morfologia desse nervo e isso pode desencadear essa dor em choque que o paciente apresenta. Essa classificação a gente consegue confirmar quando o paciente faz um exame de imagem, como uma ressonância magnética, e aí a gente consegue chegar a ver o nervo deslocado. Ou até durante o procedimento cirúrgico no tratamento dessa condição. Essa é a neuralgia do trigêmeo clássica. A neuralgia do trigêmeo secundária, ela é causada por uma condição estrutural subadjacente, ou seja, o paciente tem uma outra doença que está lesionando esse nervo, que geralmente acontece de ser um tumor, ou uma esclerose múltipla, ou até uma má formação arteriovenosa. Então, essa é uma dor neurálgica secundária, tem uma causa subadjacente que está causando isso.
Nessas imagens de ressonância magnética que estamos mostrando aí, nós temos na primeira uma sequência ali que sugere uma esclerose múltipla. Tem outras sequências que também mostram essa mesma lesão, mostrando aí que o paciente já tem uma alteração nesse tronco cefálico. Geralmente teria que tratar essa esclerose múltipla para melhorar essa dor. O tumor teria que ser ressecado e a MAV também teria que ser tratada de maneira cirúrgica. Já a neuralgia do trigêmeo idiopática é aquela neuralgia do trigêmeo que a gente investiga e não acha uma causa subadjacente. Mas, se talvez a gente investigar ao longo do tempo, a gente consegue achar uma nova causa. E então, essa neuralgia do trigêmeo idiopática, ela pode ser temporária. Agora, nessa primeira vez, na primeira consulta, a gente já vê uma imagem e não encontra, mas no futuro a gente pode achar um tumor ou fazer um exame um pouco mais fidedigno e achar uma alça vascular que acaba comprimindo esse nervo. Como eu falei, a gente pode lançar mão de exames de imagem para esse diagnóstico. A ressonância magnética do cérebro, ela pode ser realizada, geralmente com e sem contraste, para a gente conseguir ter uma melhor identificação dessas alterações. E a gente pode pedir também uma angiorressonância magnética para ajudar a identificar essas lesões que podem acontecer com essa compressão neurovascular, que é a compressão feita por esse vaso. As lesões cerebrais estruturais também a gente vai conseguir ver o tumor ou lesões desmielinizantes. Então, a ressonância magnética é o exame de escolha para a gente conseguir identificar e conseguir classificar adequadamente a neuralgia do trigêmeo. Como diagnóstico diferencial, a gente pode pensar que o paciente pode ter outro tipo de dor neuropática craniana, como condições dentárias ou dores faciais ou orais. Tem pacientes que referem também o uso de algumas substâncias de cremes que acabam lesionando superficialmente a face e acabam por estimular esse nervo trigêmeo, que é o nervo que está mais exposto na questão da neuralgia do trigêmeo. O tratamento é baseado em medicamentos anticonvulsivantes. Esses anticonvulsivantes, esses tratamentos, eles ajudam na diminuição do disparo desse nervo na questão da dor, ou seja, vai diminuir essa sensação de dor elétrica que esse nervo predispõe nesse paciente. A gente inicialmente pode utilizar medicamentos como a carbamazepina ou a oxcarbamazepina, que são anticonvulsivantes. Eles têm uma atuação no nervo e ajuda bastante a diminuir essa intensidade de dor. Ao longo do tempo, a gente pode pensar em até depois reduzir essa medicação, mas o paciente vai ter que utilizar essa medicação por um bom tempo. Alternativas como gabapentina, que também é um anticonvulsivante, mas usado muito hoje em dia só para dor. A lamotrigina, que é um outro anticonvulsivante que é usado para epilepsia. E o baclofeno. O baclofeno é um relaxante muscular que ajuda no relaxamento da musculatura facial. Casos muito agudos, onde o paciente ele vai até um pronto-socorro para fazer um tratamento mais agudo, o ideal é utilizar sumatriptanos subcutâneo ou fenitoína endovenosa, né? A gente faz uma hidantalização, a gente administra o medicamento EV, né, na veia do paciente para atingir o nível adequado e tentar aliviar, mesmo que temporariamente, essa dor
no momento do pronto-socorro. Algumas pessoas fazem uso da lidocaína nasal, que é um anestésico, que ajuda também no alívio dessa dor desse paciente. E em relação aos casos refratários, né? O que são esses casos refratários? São os casos de pacientes que tomaram a medicação, tiveram um alívio parcial ou quase nenhum alívio. A gente pode encaminhar o paciente para o neurocirurgião, que ele vai fazer alguns procedimentos que vão ajudar a aliviar essas dores. Principalmente a descompressão microvascular, como a gente pode ver na primeira imagem ali, uma esponja que é colocada entre a artéria e o nervo e não tem um contato mais dessa artéria e o nervo, e isso não vai mais causar o disparo desse nervo, o paciente não vai ter mais essa dor. Tem a risotomia, que é colocada uma agulha diretamente até o gânglio desse nervo, e esse nervo ele é seccionado. Tem a radiocirurgia, que também acontece uma ablação, né, uma destruição desse nervo a partir de radiocirurgia. Bom, a neuralgia do trigêmeo, ela é uma condição que pode ser adequadamente tratada. O caso dessa paciente que solicitou a eutanásia é um caso extremamente raro de acontecer, mas a gente tem ainda outras opções de medicações alternativas, como canabidiol, e terapias alternativas, como a acupuntura. Então, essa questão da neuralgia do trigêmeo, ela é totalmente tratável e não podemos nunca deixar de ter esperança no seu tratamento. Eu sou o Dr. Luiz Felipe Berchielli, estou fazendo essa live sobre neuralgia do trigêmeo. Então, eu já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês não são inscritos, ativarem o sininho e deixarem o like para ajudar no nosso crescimento. Então, deixe esse sininho ativado, porque nas próximas vezes vocês vão receber a notificação das próximas lives que a gente vai fazer. Tem uma live agora para a próxima terça-feira sobre a síndrome da pessoa rígida. A gente vai conversar com a psicóloga Regina Fernandes, que vai tirar algumas dúvidas de todos sobre essa questão. Até a nossa próxima live. Até mais, pessoal.